O isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus impactou diretamente a vida de frequentadores e donos de bares e restaurantes. Quase 3 meses depois, a previsão é que só na cidade do Rio de Janeiro, 1.000 estabelecimentos não vão nem reabrir suas portas. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre os desafios e as perspectivas desse setor no pós-Covid-19. Vem com a gente! Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes da cidade do Rio de Janeiro, Fernando Blauer. Oi, Fernando, tudo bem? E aí, Geisa, tudo bom? Olá. Fernando, a pandemia representou um baque muito grande para o setor de bares e restaurantes. Vocês já recentemente falaram do fechamento, da não reabertura de 1.000 bares e restaurantes na cidade do Rio de Janeiro, dos 10.000 que existem. Isso representa, assim, um fechamento muito grande de vagas de trabalho e vagas importantes. Eu queria que você fizesse uma pequena análise para a gente desse impacto, como é que vocês estão trabalhando essa agenda de retomada? Realmente essa crise foi um tsunami para a nossa categoria. Você tem que pensar que são formadas basicamente por empresas de pequeno porte, que já vinham de uma crise econômica, junto com a insegurança, com aquela concorrência com a informalidade, etc., com o vendedor de quentinha. Então era um cenário já muito negativo. Elas chegam nessa crise sem aviso prévio e, de repente, tem que encerrar as atividades, quando muito vendendo um pouco com delivery, sendo que o delivery normalmente não é suficiente para cobrir todos os custos do negócio. Então, o resultado disso é perda de emprego, fechamento de empresa e uma dificuldade muito grande para a retomada, porque o crédito também não chegou para esse pequeno empresário da maneira como deveria, nem em volume, nem em velocidade, de tal forma que vai ser muito difícil na hora da retomada reabastecer os estoques, recontratar pessoas e poder operar. No caso do Rio de Janeiro, especificamente, o problema, o fato da gente estar em recuperação fiscal foi um baque muito grande, já que a AGRIO não conseguiu acessar justamente esse crédito destinado via BNDES, né, para poder chegar aos pequenos. E como é que foi a atuação de vocês como está sendo a atuação do sindicato durante esse período de pandemia? Quais são as principais demandas dos empresários junto ao sindicato? No primeiro momento, acho que a nossa função era criar um canal direto de comunicação com informações específicas para o setor através do nosso site, sindrio.com.br, e das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Então lá a gente traz até o momento muita informação de parcerias, de novas leis, etc., para que o empresário desse segmento tome boas decisões que são difíceis muitas vezes. Além disso, a gente estabeleceu canais também diretos de contato com o poder público, estadual, municipal, legislativo e executivo. Seja para novas leis que pudessem dar amparo e fomento a esse momento de crise, seja também por políticas públicas, a começar pela que tipo de atividade poderia existir. Então, a gente estava muito forte junto ao governo do estado para permitir pelo menos o takeaway, o delivery, o drive-thru. Isso foi uma vitória grande que a gente teve. A prefeitura também, no primeiro momento, queria restringir isso em termos de horário. A gente conseguiu derrubar o decreto original e alterá-lo para que essas atividades que, não, como eu disse, não são suficientes para resolver o problema dos restaurantes, mas pelo menos dão um respiro, dão uma possibilidade dele pagar contas básicas e continuar com a empresa em funcionamento, né? Depois disso, veio uma segunda onda, que é resolver crédito, e como a gente já falou, no plano estadual, a AGRIO não teve condições de entrar nisso de maneira muito robusta, mas no plano federal a gente tem nossas articulações, estão pressionando, e também a parte trabalhista. O Sindrio foi o primeiro sindicato do país que a gente tem notícia a fechar convenções coletivas emergenciais, flexibilizando uma série de questões, como férias, rescisões, redução de jornada, etc., de tal forma que pudesse preservar o máximo possível dos empregos, mas com alternativas para que o empresário pudesse mexer um pouco mais naqueles contratos de trabalho e ajustar aquilo à necessidade de caixa da empresa. Essas convenções, além de celebradas, elas também deram respaldo às medidas provisórias que depois vieram a acontecer por parte do governo federal. Já está em processo de votação, inclusive, a extensão dessas medidas também de diminuição de jornada e suspensão de contrato por mais 4 meses. Isso representa para vocês um fôlego ou não? Quer dizer, como é que está agora a perspectiva, já que a gente tem também na agenda toda essa discussão a respeito da retomada das atividades em várias cidades do Brasil, né? Inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro? Essa agenda ela é muito importante, foi aprovado agora no Senado a extensão dessa MP, que é a 936,
Falta agora a sanção presidencial e depois a edição de decretos que regulamentem a medida, que já vai ter sido convertida em lei, se tudo der certo. Então, a gente pede ao presidente, ao ministro Paulo Guedes, a todo mundo que tenha muita sensibilidade para botar em prática rapidamente, porque para muitas empresas isso vai ser um divisor de águas. Vale lembrar que é importante a empresa também fazer muito bem o seu planejamento, porque quando há adesão à suspensão ou redução de jornada, há também uma estabilidade do funcionário por igual período. Ou seja, se você utilizou o benefício dessa lei por 3 meses, o funcionário não pode ser demitido pelos 3 meses subsequentes. Então, você vai ter que saber que você vai ter que voltar com atividades. Então, é uma conta que cada um vai ter que fazer de acordo com as suas expectativas. Mas, para muitas empresas, sim, é um alento. E também tem o Pronamp, que é uma medida emergencial de crédito aprovada recentemente. O nosso apelo, parece que ela é, algo que tudo indica, ela vai, de fato, destravar o crédito para o pequeno empreendedor, mas o que a gente pede é que os fundos alocados para isso sejam suficientes para dar conta do tamanho do problema, porque não adianta acontecer, por exemplo, com a Gerrit, ter um recurso ali mínimo que nos primeiros movimentos de pedido já acabe rápido e frustre, não só nessa categoria, como várias outras aí que estão precisando muito de um crédito emergencial para conseguir retomar as atividades. Como você falou, estão se avizinhando, né? A gente não sabe exatamente a data. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o prefeito Marcelo Crivella. A gente sabe que em muito pouco tempo é possível que as atividades comecem a retornar, inclusive bares e restaurantes. Só que essas atividades começam a retornar com vários protocolos de saúde que foram impostos e que mudam um pouco o dia a dia, a rotina desses trabalhos. A Associação Nacional de Restaurantes já tinha divulgado um protocolo, né, muito detalhado sobre os cuidados que precisam ser tomados para os bares e restaurantes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, às vezes o conflito ou desconhecimento desses protocolos, justamente nessa conversa com os municípios. De que forma esse protocolo da ANR pode ser um veículo aí de informação sobre a atividade e de orientação também dessa retomada de forma segura? Perfeito. Esse protocolo é muito bem detalhado, como você falou, ele é muito interessante e bem didático mesmo, né? De fácil compreensão. Ele conta com a nossa chancela, a gente participou disso e eu, inclusive, faço parte da diretoria da ANR, de tal forma que há uma harmonização muito grande e ele foi bastante debatido com especialistas, não só do setor, mas também da área médica, para dar segurança para a população em geral, clientes, funcionários. Agora, é importante que haja também uma harmonização entre as diferentes esferas de poder. No momento, há uma diretriz por parte do Estado e outra diretriz por parte do município. Isso é muito complicado, porque o empreendedor que já está cheio de problemas, se sentindo inseguro, ele olha para um lado e para o outro e fala: o que eu obedeço, né? O Estado fala hoje que pode abrir com 50% de ocupação de mesas e cadeiras. O município fala que ainda não pode abrir, quando puder, está previsto a princípio para 2 de julho, podendo até ser antecipado, esse pleito a gente juntou recentemente. Quando puder, vai ter que ter uma pessoa a cada 4 metros quadrados, 30% de ocupação e 2 metros entre mesa. Ora, não precisa ser especialista no setor para olhar para isso e falar: vai ser impossível, vai ser inviável para os negócios. O restaurante ele é como se fosse uma máquina custosa. No momento que você liga ele, começa a custar muito dinheiro. Então, para muito empresário, vai ser melhor fechar, vai ser melhor não reabrir e talvez ele não consiga reabrir nunca mais. A nossa expectativa, para você ter uma noção, é de que se não houver medidas de crédito eficazes e se as medidas de restrição de saúde, os protocolos não forem bem conversados, não forem viáveis, até 1/3 dos restaurantes deve fechar até o fim do ano. Então, é uma situação realmente bem grave e por isso que é muito importante a velocidade das medidas, a harmonização e o diálogo de tal forma que o gerente, o sócio que estão à frente do estabelecimento consigam saber de antemão e ter regras que sejam possíveis, execuíveis, razoáveis. É isso que a gente está conversando com a Vigilância Sanitária do município e do estado para conseguir o quanto antes harmonizar essas regras e botar em prática. O que a gente quer é que as pessoas respeitem, né? Mas que essas regras sejam passíveis de cumprimento.
Agora, muita coisa aconteceu também nessa virada do home office. Houve uma mudança de hábitos, na verdade, de todo mundo, né? Muitas coisas que a gente já debatia, que seriam tendências, aconteceriam no médio prazo, a gente viu acontecerem em poucos meses. Hoje, a gente, numa discussão, falava sobre isso, né? Quer dizer, o século XXI começou em 2020, 20 anos atrás. Em relação ao preparo, né, dos bares e restaurantes em relação a isso, questão de digitalização das atividades, que mecanismos que a tecnologia também acabou impondo nesse momento de pandemia? Como eu acho que você traduziu bem esse calor do momento, né? Realmente eram tecnologias que já estavam disponíveis, poucas delas foram inventadas agora durante esse momento, mas o que se viu foi uma grande adesão, tanto dos restaurantes quanto também dos clientes, porque às vezes o cliente tinha restrições a usar meios eletrônicos, a usar determinadas ferramentas, principalmente o público mais velho, e a gente percebeu que, por conta das restrições de mobilidade, as pessoas acabaram aderindo mais. Então a gente espera que com a volta, com a abertura do salão e com a diminuição das restrições, acabe que muitas dessas tecnologias passem a fazer parte do dia a dia. Vou citar algumas aqui: cardápio eletrônico, por exemplo, evitando a troca, né, de manipulação de cardápio entre um cliente e outro. Isso certamente vai acontecer muito. O próprio delivery, que já crescia em números significativos ano após ano, agora teve um boom. Eu acho que muitas empresas que não estavam operando com esse serviço vão manter depois da crise. Descobriu-se aí uma nova fonte de receita também de custos, caso não seja bem operado. Então, é um novo desafio que também muita gente está aprendendo. O delivery não necessariamente é bom para todo mundo e não necessariamente ele é lucrativo para todo mundo. São altas taxas cobradas pelas plataformas, existe toda uma logística empregada, embalagem, etc. Então, mas eu acho que essa conexão com o online ela vai ser permanente, mídias sociais, etc. Acho que o restaurante vai ter que cada vez mais se expor no mundo online para trazer o cliente para o seu estabelecimento. E às vezes até com coisas como a gente viu muito durante a crise, lives, ofertas de experiências, aulas, workshops, tudo isso vão poder ser ferramentas de marketing para serem trabalhadas, atraindo até o cliente para a própria loja, mas começando essa experiência através do online. Além disso, a gente vê também uma conexão muito grande com o estado do Rio, é muito bacana, desculpa até eu te cortei, mas eu não queria perder esse ponto. Eu acho que o estado do Rio tem vários produtores ligados à gastronomia muito ricos e interessantes, de laticínios, de hortifruti, uma série de coisas aqui, vai em regiões diferentes do estado, e esses produtores alimentam muito os restaurantes. Eu acho que vai ter um fortalecimento desses laços e demandas do próprio consumidor por consumir local, por saber a origem do alimento. Acho que é uma preocupação muito grande nesse momento com isso, uma valorização desse pequeno produtor e desse produto que é rastreável, né, que a gente sabe de onde veio. Isso que você aborda agora, eu acho de fundamental importância assim, para a gente aprofundar, que é justamente o Rio começar a comprar do Rio. A gente também, essa pandemia também trouxe um fechamento aí de fronteiras, né? Uma questão de redução da mobilidade entre os estados, para outros países. Então, assim, começa a também ter um olhar muito mais para o que a gente produz localmente, e que sempre foi uma questão que no estado do Rio é tratada com uma certa distância, né? Quer dizer, tem muita gente produzindo, mas a gente compra pouco internamente. Então, é um caminho aí também da gente pensar com perspectiva, né? Começar a aprofundar isso e valorizar o que é local, né? Não, com certeza. O Rio, acho que por ter sido ex-capital, a gente tem muito essa coisa de olhar ainda para a cidade, não olhar tanto para o estado como um todo, né? A gente vive num estado interessantíssimo em todos os sentidos. Eu acho que uma outra coisa que vai acontecer naturalmente também é um aumento do turismo de curta distância, né? De pessoas da capital indo seja para áreas de costa, seja para o interior, e também pessoas do interior e de outros municípios vindo passar finais de semana na cidade do Rio. As pessoas naturalmente vão evitar um pouco longas distâncias, seja pelo custo, né? Houve desemprego, perda de renda, seja também pelo receio de pegar avião, aeroporto, locais de muita aglomeração. Então, acho que essa viagem de carro, de curta distância, para final de semana, feriados, vai acabar acontecendo bastante, talvez até de estados vizinhos aqui próximos, Espírito Santo, sul de Minas.
por que não São Paulo, né? De pessoas vindo conhecer a capital e cidades maravilhosas que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que essa revalorização, essa nova valorização da força do nosso estado pode ser muito interessante também. Agora, em relação ao turismo, também é uma questão importante, né? Tem muita relação, os bares e restaurantes, o Sindrio discutiu bastante com a Secretaria Estadual de Turismo um projeto que recentemente eles lançaram do turismo consciente, né? Da autodeclaração dos empresários de que estão seguindo os protocolos de segurança para garantir que aquele estabelecimento é seguro nessa retomada. Qual a importância, né, para o setor de bares e restaurantes da cidade do Rio, do turismo, e de que maneira esse turismo de proximidade também já está começando a ser trabalhado, né? Quer dizer, faz parte dessa relação de, além de consumir produtos locais próximos, também há uma relação de chamar essas cidades a estarem mais próximas, a virem à capital, a consumirem aqui também. Não, sem dúvida. Você citou a Secretaria Estadual de Turismo e vale uma menção pelo trabalho que eles têm feito e pelo que a gente falou antes do diálogo, né, da harmonização. Eles chamaram não só a nós, mas todos os segmentos da cadeia de turismo para conversar o tempo todo e para discutir as regras. Então, esse selo, ele é um produto, de fato, da visão do setor, conjugada, obviamente, com as necessidades da saúde e da preservação aí da população. Mas houve um debate muito intenso para que ele fosse, como a gente falou, exequível, fosse possível. Então, o site dele já está no ar, Turismo Consciente RJ, e eu recomendo realmente a todo mundo que está na cadeia de turismo, os bares e restaurantes que operam mais com esse tipo de público, que de fato entrem lá, peguem seu selo, coloquem na porta do estabelecimento. Acho que é importante, nesse momento de pandemia também, e mesmo no retorno vai haver muita apreensão, que não só você cumpra as regras todas e tenha muito cuidado, né, com limpeza, com distanciamento, etc., mas também conte para o seu cliente que você faz isso. O cliente precisa saber, sabe? É aquela coisa, não basta nesse momento não basta fazer, tem que contar que faz, não basta ser, tem que parecer ser. Então, é muito importante que se dê publicidade a esse tipo de cuidado, para que as pessoas se sintam seguras também. A gente sabe que segurança total é ficar trancado em casa, mas que isso é inviável a longo prazo. Ninguém vai poder ficar uma sociedade inteira trancada em casa perpetuamente, né? Isso não existe. Pois é. Então, a gente vai ter que, em algum momento, começar a sair. Então, é importante que, nesse momento, tenha cuidados e responsabilidade. E a gente sabe que protocolos como esse que foram definidos pelo governo do Estado, junto com a Secretaria de Turismo, são muito importantes porque dão mais clareza, são simples, são objetivos, são passíveis de cumprimento. E eu acho que esse turismo que você falou de proximidade, ele já existe de alguma medida, acho que ele vai se aprofundar. Quem tem um papel fundamental nisso também são os Conventions Bureau das diferentes cidades, várias cidades turísticas têm Convention Bureau constituído. A federação faz um trabalho muito bom nisso, a gente tem muito contato com eles. Então, acho que a ideia é estar sempre buscando essas oportunidades. Num segundo momento, quando permitir mais aglomeração, também fazer eventos, festivais que estimulem o carioca a ir para essas cidades ou municípios da região frequentarem uns aos outros. Então, Paraty é uma cidade, por exemplo, já faz isso muito bem, mas vários municípios têm festivais interessantes, muitos deles ligados à gastronomia, porque a gastronomia acaba sendo realmente um objeto de interesse, né? Então, vamos fomentar e dar luz a esses projetos tão bacanas para a gente poder retomar esse crescimento que está tão necessário nesse momento, né? Você também é dono de restaurante, né? Quer dizer, então vive na pele tudo que está acontecendo, muito próximo, né? Enfim, faz parte dessa interação. O que você tem percebido em relação ao empresariado? Tem havido uma preocupação maior em se articular, em discutir, em estar mais junto, em buscar uma coesão e principalmente trabalhar, atuar de forma mais coordenada nesses diálogos que precisam acontecer com o governo, enfim, com a academia, com outras instituições? Não, sim, a gente percebe, eu até publiquei um artigo recentemente falando exatamente sobre isso, sobre o quanto foi bacana ver a união das pessoas e a procura delas por buscar consenso, buscar razoabilidade, por entender que a representatividade também é necessária para você conseguir avanços consistentes, né? Não adianta a gente ficar aqui
eu com o meu restaurante, o outro com o outro, cada um com seus problemas e com a cabeça no buraco. Assim a gente não vai a lugar nenhum, né? Nós somos uma categoria formada por milhares de pequenos empreendedores, mas que todos juntos formam uma categoria muito grande, muito consistente. São 110 mil empregos diretos, somos o maior empregador de jovens da cidade e do estado, são bilhões de reais, 9 bilhões ao ano só na cidade do Rio de Janeiro em riqueza circulando, alimentando esse PIB que vai trazer riqueza também para uma cadeia enorme. Então a gente gera muito valor social e econômico como categoria. Então é importante que a gente consiga se juntar, e o Sindrio está lá para isso, para representar há mais de 100 anos fazendo esse papel, para buscar uma voz e que a gente tenha de forma coordenada e concentrada pleitos muito claros e que consiga também com isso resultados que possibilitem o crescimento dos negócios na cidade do Rio. Acho que até certo ponto a gente tem conseguido isso, claro que sempre passível de críticas, mas vamos nos esforçar ao máximo para entregar esse resultado. O Sindrio hoje é o maior sindicato de bares e restaurantes do país, e isso foi conseguido, eu acho que à custa de muito trabalho, credibilidade, seriedade, responsabilidade. É isso que a gente tem tentado trazer também nesse momento de crise. A gente já está nos momentos finais do nosso programa e eu queria que você falasse um pouquinho da atuação na questão da educação. Esse sempre foi um ponto de debate, o Sindri já participou de vários debates no Fórum de Desenvolvimento lá da Assembleia Legislativa, sobre esse papel de formação, já que vocês empregam um contingente jovem muito grande, e que precisa de especialização, né, e de conhecimento para atuar nesse setor. Isso se aprofunda agora quando você fala, por exemplo, desses protocolos de segurança. Como é que vocês têm pensado também nessa situação do braço da educação? O que vai precisar ser mudado dentro do ensino, dos cursos que vocês oferecem ou indicam, enfim, em parceria com outras instituições? Não, esse ponto é fundamental, porque não dá para pensar em futuro, em crescimento, sem pensar em educação, em formação, né? Como porta de entrada no mercado de trabalho para a maior parte dos jovens da cidade e do estado, acaba que a gente pega esses jovens muitas vezes muito crus, né? Recém-saídos da escola, do colégio, e sem uma formação técnica específica. E na prática, nos nossos estabelecimentos, que eles vão acabar aprendendo. Então, o Sindrio, junto com outras organizações também, atua de forma complementar para, com a nossa área de treinamento, nosso programa que a gente chama de gestão e carreira, mostrar para essas pessoas o seguinte: primeiro, dentro dos estabelecimentos existe sim possibilidade de crescimento de formação, ou seja, você pode ter uma carreira ali dentro. E segundo, pode ser relativamente barato, rápido e fácil, quer dizer, é alcançável por todo mundo. Esse programa vinha crescendo a 50% ao ano desde o início da minha gestão, eram resultados muito bacanas, muito expressivos, só que ele era muito baseado em ensino presencial, então por conta da pandemia a gente teve que parar um pouco. Essa semana a gente adaptou e começamos os cursos online. O primeiro curso já está rodando. Então a gente pretende também continuar o presencial quando for possível, né? E manter essas duas frentes, de tal forma que a gente consiga atender ao maior número possível de pessoas, sempre focando nas duas vertentes. De um lado, em quem trabalha no estabelecimento, então cursos técnicos de cozinha, de atendimento, de bar, de serviço, de administração, etc., mas focado também na gestão, ou seja, no sócio, no gerente, naquelas pessoas que vão ajudar o negócio a crescer. Então, esses dois braços são muito claros e a gente tem uma gama interessante de cursos para oferecer ao longo do ano. E, Fernando, em relação ao legislativo, qual você acha que deve ser o papel e como é que tem sido esse diálogo com a Assembleia Legislativa? Quais são as medidas que os deputados precisam ter no radar nesse momento de crise, focado nos bares e restaurantes, que são um medidor assim muito sensível da atividade econômica numa cidade, então, numa cidade, no estado como um todo. Na sua opinião, para a gente fechar definitivamente agora o programa, o que precisa estar no radar da Alerj nesse momento? O nosso diálogo com a Alerj, com a legislatura atual, é muito bom. A gente sempre é recebido por deputados de diferentes partidos e somos escutados. Isso é muito interessante. Mostra sempre uma postura muito republicana e eu acho que a gente também é bem recebido porque a gente chega sempre com pleitos fundamentados, estruturados, né? A gente estuda bastante antes de propor alguma coisa para fazer algo que seja bom para a categoria, mas para a sociedade de um modo geral, né? E eu acho que o momento agora é, sobretudo, de prudência em tudo aquilo que pode gerar mais impactos e custos para o setor. Às vezes, uma medida bem intencionada, não, vou obrigar o estabelecimento a fazer isso ou aquilo,
ela pode ter um impacto negativo muito maior do que se imagina. Algo que pode parecer simples, mas se não for muito conversado com a categoria, a gente chegaria e falaria, não, peraí, é simples, mas gera esse custo aqui e esse custo eu não vou conseguir absorver. Então, talvez tenha uma outra solução. Então, esse diálogo ele tem que continuar acontecendo. Nosso interesse é proteger a população com responsabilidade, mas também harmonizado com o desenvolvimento econômico. Além disso, a gente vai ter que pensar necessariamente em tributação, em flexibilização, mudança de alíquota, parcelamentos, junto com a Secretaria de Fazenda, obviamente. Tudo isso vai ser muito necessário para entrar numa pauta de políticas de fomento à volta desses negócios. Na hora da retomada, eles vão precisar de muito apoio. Bem, o Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, Fernando, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até agora. Só para lembrar, se você quiser acompanhar os debates do fórum, acesse o nosso site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. Nosso canal do YouTube também está aí para você poder ver. E mais, a gente agora também está no podcast. É só procurar por Quero Discutir Meu Estado e acompanhar a gente ouvindo nas suas plataformas de streaming. Até a próxima, TV Alerj, o canal do povo.